Uma live, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ele para sempre. Nós, ainda com os templos fechados, sem possibilidade de realizar cultos presenciais, mas estamos aqui prontos para louvar o Senhor de modo remoto, fazendo culto aqui, prontos para adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Quero pedir aos irmãos que já comecem a compartilhar. Ana Luísa Lima, dá um ok aí se o som estiver bom, Ana Luísa, que eu coloquei 2 microfones aqui, só para a gente testar se está normal o som. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Eu vou começar a compartilhar aqui para os irmãos irem entrando. Daqui a pouquinho nós já estaremos orando para iniciar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apologético, aqui na cidade de Colina. Nosso objetivo é adorar e bendizer o nome do Senhor, porque nós temos aqui, eu vou até colocar aqui o nosso carro-chefe. Deus abençoe, Ana, obrigado. O nosso carro-chefe é esse daqui, ó, que vai aparecer aí agora, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então nós temos o objetivo aqui de adorar o Senhor e também de fazer defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Convido a todos para já irem participando aí e já começarem a compartilhar. Enquanto eu vou compartilhando aqui também, glória a Deus. E daqui a pouquinho já vamos orar para a gente poder iniciar. Oremos já. Soberano, eterno e bondoso Pai, no nome de Jesus, teu amado Filho, nós estamos aqui na tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio, pelo momento que o Senhor tem preparado aqui para nós estarmos na tua face, buscando a tua face. Que o Senhor possa nos fortalecer, renovar nossas forças, como diz a tua palavra, a cada dia, e nos renovar como a águia. Que o Senhor possa fortalecer a tua igreja em todos os lugares, os irmãos que estão também realizando cultos remotos, os irmãos que estão hospitalizados, os pastores que estão enfermos, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos todas as pessoas que estão nas UTIs, nos hospitais, hospitais de campanha, nas UPAs, nas enfermarias, os profissionais de saúde, as autoridades. Nós queremos colocar nas tuas mãos e proclamar e conclamar que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Recebe o nosso culto, que o Senhor possa realizar grandes coisas, falar o nosso coração à luz da tua palavra e que o teu nome seja glorificado sempre. Continua na direção de todas as coisas, é no nome de Jesus que nós oramos, crendo na tua resposta. Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, vamos então. Thaís Maia, um abraço. Irmã Andréia, Deus abençoe. Nós vamos, nesse momento aqui, louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Vou até pegar aqui a minha harpa para a gente poder louvar o Senhor nesse momento com o hino da harpa cristã. Pois a Pâmina também vai estar louvando o Senhor e nós vamos refletir na palavra de Deus. Haja vista hoje ser um culto que a gente denomina, quando está na igreja, culto de ensino ou culto de doutrina, né? Então, é muito importante a gente estar meditando na palavra de Deus sempre. Glória a Deus. Cantar o hino 289, 289. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-lhe da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me
da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador. Ó, queiras me livrar, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador no sangue teu, ó meu Jesus, asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome de Jesus para sempre, o nome que é sobre todo nome, que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Vamos ouvir a Pâmela, um abraço a minha esposa, irmã Roberta, todos os demais irmãos que estão aí. A Pâmela está aqui comigo. Vamos cultuar o Senhor com bastante alegria, irmã Maria Amélia, paz do Senhor. Vamos ouvir a Pâmela louvar o Senhor nesse momento. Mais alto, não? E outra vez você perdeu o sono, final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais, seus rostos vejo lágrimas rolarem. Filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar.
Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Vai descansar. Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Deus soberano. Deus, Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. A paz do Senhor, irmã Ana Maria Souza Dari, lá do estado do Mato Grosso. Privilégio ter a senhora aqui conosco. Deus abençoe. Nós vamos continuando aqui. E quero dar um aviso aqui para os irmãos aqui da igreja local, que nesse sábado próximo agora é a nossa Santa Ceia. Nós ainda não estamos podendo ter culto presencial na igreja. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar com meia porta aberta lá na igreja, porque foi autorizado, né, pelas autoridades da gente ficar com a porta aberta, a igreja pode ficar aberta, não pode ter aglomeração. Então a gente vai fazer o seguinte, cada um dos irmãos vão passar lá pela igreja, vão entrar um por um, e nós vamos entregar a ceia. Vamos orar, entregar a ceia para os irmãos, irmão, toma a ceia, a gente ora, a pessoa sai e entra outro, sem aglomeração, sem fila. Nós vamos ter que fazer isso esse mês, né? Porque a gente está aguardando ainda autorização, né, das autoridades para poder reabrir a igreja. A igreja foi colocada como serviço essencial, mas ainda não foi possível a liberação. Estamos aguardando se vai liberar ou só se dia 11 mesmo. Se não liberar agora, só dia 11, que é a fase emergencial ainda. Então, os irmãos se lembrem, depois eu vou pôr no grupo também. Cada um vai, 19h30, entra, toma ceia e sai. Depois entra outro, toma ceia e sai. A gente vai fazer assim alternadamente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais um louvor, depois a gente vai estar meditando aqui na palavra de Deus. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau.
mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre tua face, chegam a mulher teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem excluir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo, te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia e encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, se crês em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua Vida de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Glória a Deus. Tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque de Deus tem coisas que só Jesus faz, que só Jesus faz. Amém, glória a Deus. Tem coisas que só Jesus é quem pode fazer, né? Existe um momento que a força do nosso braço não alcança nenhuma solução, somos impotentes, debilitados, somos débeis, né? E não conseguimos fazer. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder. E Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Então, no final, nós estaremos orando pelos enfermos. Você pode apresentar os nomes das pessoas que você quer que nós
Oremos aqui no final, vamos fazer uma oração no final para todas as pessoas que estão enfermas. Deus abençoe a irmã Ana Maria Dari, Felipe, lá meu sobrinho, irmão João Jacinto também, Marcelo Finotti, presbítero Marcelo, lá de Monte Azul, meu amigo, Deus abençoe, privilégio poder ter você aqui conosco. Eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus para nós refletirmos aqui, eu vou ser sucinto, vou compartilhar até o texto que nós vamos ler aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, quero ler com os irmãos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 36 em diante, vamos estender até o versículo 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos compartilhar aqui. Olha como diz você que pode acompanhar conosco, se você tiver um exemplar da Bíblia, senão o texto vai estar aqui na tela. A partir do versículo 36, diz assim, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias, adoecendo morreu, e tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não te demores em vir ter conosco. E Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Verso 42. Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor para todo sempre. Muito bem, irmãos. Nós lemos uma passagem aqui na palavra de Deus, muito conhecida dos leitores da Bíblia e dos estudiosos. Irmã Eliene, paz do Senhor, Paola Jéssica, diácono Danilo Lima. A passagem do capítulo 9 que nós lemos aqui, nos traz a narrativa sobre uma pessoa que serviu a Deus através do serviço dedicado às outras pessoas, aos seres humanos. Uma mulher que foi tão útil, tão importante, tão emblemática para a sua comunidade, que os seus irmãos e os seus discípulos de fé não puderam suportar a sua morte. Então, nós podemos louvar o Senhor, né? Ele chama, ele capacita, sustenta e ressuscita, se for preciso, para que as pessoas continuem abençoando o seu reino e servindo os santos. O escritor aos Hebreus, com muita propriedade, ele diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vós prestastes aos santos e ainda prestais. Então essa mulher chamada Dorcas, que morava na cidade de Jope, que nós podemos dizer que Jope, ela fica na região hoje da atual Tel Aviv, né, que é a capital política de Israel, capital econômica de Israel. Nós percebemos que essa mulher morava naquela região. E quando nós lemos essa passagem bíblica, observando os detalhes, nós podemos aprender a importância que é o serviço cristão para a vida e também para a eternidade. Não só aqui na vida, né? Nós somos conhecidos pelo que nós fazemos, pelas nossas obras. Por isso que eu sempre digo para os irmãos na igreja que a Bíblia que as pessoas lá de fora leem,
a escola dominical que eles participam é a nossa vida. Mateus 5,16, que é um texto que eu muito gosto de mencionar, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa mulher, ela expressou tudo aquilo que estava no interior e no estereótipo dela, no exterior. Dorcas foi uma mulher dedicada, como nós também devemos ser, né? Interessante, eu estou vendo aqui a irmã Ana Dari, que está participando. A irmã Ana, ela é viúva, e ela teve a oportunidade, nós tivemos o privilégio de tê-la como ovelha ali na cidade de Penápolis. Ela congregou conosco, hoje ela está lá no estado do Mato Grosso. Mas, irmã Ana, não sei se eu já falei para a senhora, né? Eu tenho uma peculiaridade no meu ministério, uma particularidade, que sempre Jesus coloca viúvas no meu caminho. Não só aí em Penápolis, mas em outras cidades que eu passei, e aqui em Colina também não é diferente. Pessoas viúvas que cuidam do profeta, né? Assim como a senhora sempre esteve orando, nos auxiliando e nos ajudando ali na cidade de Penápolis. Aqui também eu tenho irmãs, né? Tinha outras que já se mudaram, mas continuam nos ajudando, mesmo que elas estão morando em outra cidade. E todos os lugares que eu passei, Jesus colocou mulheres piedosas para estar inseridas no meu ministério, mulheres santas, como a senhora irmã Ana. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, né? E a senhora e outras mulheres que passaram pelo meu ministério, assim como a minha esposa também, são mulheres que estão enquadradas dentro do capítulo 31 de Provérbios, do verso 10 até o verso 31. Então essa mulher aqui, Dorcas, foi uma serva de Deus que desenvolveu um estilo de vida marcado pela devoção a Deus, pela piedade, pela caridade, pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Então eu quero aqui, dentro de um período breve, elencar alguns tópicos aqui sobre esse modo de vida dessa mulher chamada Dorcas, né? Tabita, que se traduz por Dorcas. Essa mulher, uma serva de Deus que revelava compromisso com o serviço do Mestre, com o serviço de Jesus. O ministério de Jesus também, como dos apóstolos, foi marcado, né, por mulheres emblemáticas que o auxiliava com as suas fazendas, como Susana e as outras, as Marias, né, também a Maria de Roma, que serviu o ministério do apóstolo Paulo, Lídia, a vendedora de púrpura, Trifena, Trifosa, Sintique, Evódia, né, e outras mulheres que a gente podia falar aqui, né, que me foge a memória agora, Cláudia. Então, mulheres piedosas, mulheres virtuosas, mulheres que não só ouviam a palavra de Deus, como também praticavam a palavra de Deus. E eu fiquei observando aqui, observem que ela é chamada de discípula no texto que nós lemos, e essa palavra discípulas, que é a palavra grega matéria, que é usada somente no Novo Testamento, significa um discípulo do sexo feminino, porque a palavra do sexo masculino é a palavra matetes, né, que Jesus usou muito no Novo Testamento. E é evidente, irmãos, que assim que ela recebeu Cristo, Jesus como Salvador, e recebeu o convite para segui-lo, ela também pode ser chamada de seguidora e de serva de Jesus, né? Dorcas nos desafia, na noite desse dia, a também sermos discípulos de Jesus, né? No nosso tempo, na nossa geração. Nós somos discípulos, aqueles que aprendem com Jesus, com seu mestre, e colocam em prática. Irmã Luciana Cavalcante, a paz do Senhor. E olhando para a vida dessa mulher, que é uma grande referência, eu pergunto para todos nós nessa noite, como é o nosso estilo, o nosso modo de vida como servo do Senhor? Eu poderia dar um tema aqui nessa mensagem, nessa breve reflexão, costurando a nossa reputação, porque Dorcas era costureira. Ela era uma mulher que trabalhava com a costura de tecidos. Se nós temos sido um cristão devotado
dedicado ao Senhor como essa mulher foi? É uma pergunta. Ele pode confiar em nós como discípulos e entregar nas nossas mãos tarefas e o cuidado de pessoas na sua obra? Isso é uma pergunta. Primeira coisa, ela era uma serva que revelava compromisso com o seu mestre. Segunda coisa, uma serva que praticava boas ações. Boas ações. Ela ajudava muitas pessoas que precisavam. Ela se doou a si mesma, né? Havia muitas viúvas que não tinham agasalhos, não tinham roupas. E Dorcas, ela recolhia tecidos e fazia túnicas ou vestidos para aquelas mulheres. Então, eu quero dizer, costurando a nossa reputação. Qual a reputação que nós temos deixado? Qual o legado que nós vamos deixar para as pessoas que nos conhecem? Para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu já ensinei na igreja algumas vezes, vou ratificar aqui, que a herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. O legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Como Dorcas, como essa mulher. Então ela costurava esses vestidos, ela ajudava os mais pobres, os que não podiam comprar. Ela fazia roupas para eles. Essa mulher nos desafia, com seu exemplo, a deixarmos de viver na teoria a respeito de amar a Deus e amar ao próximo e colocar em prática o cuidado para com as pessoas, inclusive no âmbito das missões, porque nós gostamos de cantar sobre missões, cantar que queremos ir ao campo missionário, queremos fazer missões, entretanto nós vivemos apenas o lado poético das missões. Esses dias de tanta escassez, tanta crise sanitária e crise também financeira, nós temos pensado nos missionários, nas pessoas que estão fazendo missões nos lugares remotos, que não têm como comprar e dependem da provisão de Deus, e Deus usa a igreja. A palavra missionário, enviado. O missionário não faz a sua missão própria, ele faz a missão da igreja. Ele é enviado pela igreja. Meu querido amigo, pastor Edinaldo Cardoso, lá da cidade de Linhares. Grande abraço, saudades. É um privilégio ter o senhor aqui. O senhor sabe que o senhor sempre foi uma referência para o meu ministério. Deus abençoe o senhor, a sua família e a igreja que está sob seus cuidados. Então, irmãos, missões se faz de 3 maneiras. Há 3 pilares para se poder fazer as missões. Com os pés daqueles que vão, o joelho daqueles que oram e as mãos daqueles que estendem para contribuir. Esse aqui é os 3 pilares de se realizar a obra missionária. Outro sim, que eu percebi nessa mulher. Essa mulher ajudava financeiramente os mais pobres. Ela expressava a sua piedade, o amor ao Senhor, cuidando dos pequeninos de Jesus, daqueles que são menos favorecidos, daqueles que não têm possibilidades, daqueles que dependem de outrem. E ela estendia suas mãos como uma mulher serva genuína do Senhor, como as viúvas que têm passado pelo meu ministério e pelo ministério do pastor Edinaldo, que também já me deu testemunhos de uma viúva que levava o pão, o leite para ele todos os dias. Eu ainda creio que existe viúvas que cuidam de profetas, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nele não existe nem sombra de mudança, nem variação. Ele é o Senhor que controla os céus e a terra. E lá em Oséias tem um texto muito interessante que diz assim: então, olha o que a Bíblia diz lá em Oséias. Então, eu serei favorável aos céus, e este será favorável à terra, a chuva, e esta será favorável à terra, e a terra será favorável a Jisrael. Jisrael é uma pessoa, é um lugar. Então, Deus mobiliza o céu mobiliza a chuva. Chuva fala de providência, de vida, de colheita. E ele diz assim: e esta será favorável ou obsequiosa a Jisrael, que é uma pessoa, o servo de Deus. Andréia, paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite. Nós somos servos do Deus vivo, Deus de Dorcas, o Deus que sempre está disposto, sua mão está estendida, seu ouvido está aberto para ouvir o clamor do seu povo.
mas é necessário que haja arrependimento. E essa mulher ajudava os mais pobres. Muitas pessoas ganharam dela presentes, roupas que precisavam, eles gostavam muito dela. Dorcas amava o Senhor Jesus e fazia tudo com amor e boa vontade, bom grado. Sempre fazemos alguma coisa, sempre que nós estendermos a mão para alguém, nós devemos fazer de bom grado. Sempre que nós fazemos alguma coisa, nós precisamos fazer de coração. A Bíblia diz que essa mulher, ela praticava esmolas, só que esmola, dentro do contexto judaico, é muito diferente das esmolas que nós praticamos. Esmola, no nosso conceito, aqui na nossa mente oriental, que nós herdamos dos gregos, nós pensamos em moedinhas. Mas a esmola, no conceito judaico, é muito diferente, é cooperativa. Como essa mulher, ela tinha uma cooperativa onde ela costurava e dava roupa para as pessoas. No conceito judaico, a esmola, por exemplo, vou dar uma ilustração. É quando uma pessoa, vamos supor, tem uma dívida. Alguém tem uma dívida de 100 mil reais. É só uma ilustração. Eu tô utilizando aqui uma metáfora. E a dívida para aquela pessoa que deve 100 mil reais é impagável. Mas para o outro irmão seu que é judeu, que é milionário, não é nada. Então ele vai lá e paga a dívida daquela pessoa. Isso é o conceito de esmola dentro do judaísmo. E é exatamente o que essa mulher fazia. Essa mulher dava esmolas. E a Bíblia diz que aconteceu que ela adoeceu. Essa mulher era uma serva que mesmo depois de morta, ela ainda estilava esperança no coração de seus irmãos de fé. Ela ficou doente e morreu, porque os servos de Deus também ficam doentes e morrem. Muitos estão perguntando, questionando a soberania de Deus, nesse momento de pandemia, por que muitos servos do Senhor morreram, estão doentes? Porque isso faz parte da vida, faz parte do sol que brilha sobre o justo e sobre o injusto. Nós não importa do que nós vamos morrer. O importante é que é um veículo para nós encontrarmos com o Senhor, como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20, quando ele diz que para ele o viver é Cristo, mas o morrer para ele é ganho. Então, nós estamos preparados para partir com o Senhor? Eu que também passei pelo Covid agora, que não é fácil, muitos irmãos oraram, mas o servo de Deus também adoece e também morre. Mas o importante é o legado, o importante é aquilo que nós plantamos no coração das pessoas. Porque essa mulher, mesmo morta, ela estava instilando esperança no coração dos seus irmãos de fé. A Bíblia diz lá no livro do Deuteronômio, capítulo 34, quando Deus fala com Josué, ou melhor, no capítulo 1 de Josué, ele diz, meu servo Moisés agora é morto, mas eu serei contigo, você agora vai liderar o povo. Significa que o servo de Deus, mesmo depois de morto, continua sendo servo do Senhor. Pastor Edinaldo está falando que uma palavra absolutamente necessária nos dias odiernos, de distanciamento da sã doutrina, né? Isso é o que está no nosso coração, pastor Edinaldo. Pregar o evangelho puro e cristocêntrico. Essa mulher aqui é um exemplo. Dorcas recebeu os preparativos para o seu enterro. Observe a palavra de Deus comigo, né? No capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, quando a gente lê o versículo 37, diz que aquela mulher adoeceu, morreu, e tendo sido lavada, colocaram no cenáculo. O que significa isso? Isso aqui é o batismo pelos mortos, que Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está tratando com os saduceus, que não criam na ressurreição, e ele diz, se Cristo não ressuscita, e se nós não ressuscitamos, o que fazem os que se batizam pelos mortos? Ou os que batizam os mortos, na tradução, no texto original. Porque quando uma pessoa morre o funeral judaico, ele é muito diferente do funeral cristão. Nós quando vamos a um velório, agora não está podendo mais por causa da pandemia, geralmente a gente se aproxima do caixão, muitas pessoas ficam ali, o caixão fica aberto, mas o judeu não. O judeu, quando ele morre, a primeira coisa que eles fazem é lavar o corpo, isso é batismo pelos mortos, ou batizando os mortos. E aí eles colocam num caixão de pinho, uma madeira bem simples, porque eles querem demonstrar, o mais importante é
não onde o corpo é depositado, mas a simplicidade do velório. E eles envolvem num pano branco de linho, que eles chamam de mortuária, colocam no caixão e o caixão é lacrado. Não é aberto como dos cristãos. E ali tem alguém mais próximo da família que cuida do corpo. Um serviço funerário específico, porque é aquele caixão sempre lacrado. E foi isso que eles fizeram com essa mulher. Ela foi colocada no cenáculo, e a Bíblia diz no versículo 38 que Lida era outra cidade perto de Jope, e Pedro estava em Lida. E eles enviaram 2 homens rogando-lhe que não demorasse a vir, porque Pedro também amava essa mulher. E a Bíblia diz que quando ele chegou no versículo 39, Pedro rapidamente levantou-se e foi ter com eles. Quando levaram ele ao cenáculo, as viúvas cercaram ele chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos, o legado, aquilo que ela deixou para eles, a prova física das suas obras, do seu cuidado, da sua piedade, do amor para com o próximo, do amor para com os pobres. Eu estou me lembrando aqui agora de um testemunho que eu ouvi do pastor Gídio, que já dorme no Senhor, que foi presidente do campo de Tupã, um campo que eu trabalhei lá por 7 anos. Ele disse que quando o pastor Teodoro Tokaniuk, ele é um nome ucraniano, né? Quando ele veio da Ucrânia, ele é o fundador do campo de Tupã. E ele, quando estava no leito de morte, ele disse para o pastor Gídio que o sucedeu como presidente. Pediu perdão de algumas coisas e disse para ele assim: Gídio, eu quero te fazer um pedido. Não se esqueça dos pobres. Porque lá em Tupã tem um asilo ali, né? Uma casa de idosos de repouso ali, que era vinculado à igreja, e cuidava de muitos velhinhos. Isso estava no coração do pastor Teodoro. Isso está por toda a Bíblia. Lembrar-se dos pobres. Cuidar dos pobres. Isso é serviço filantrópico. Isso é cristianismo na prática. A Bíblia utiliza a palavra caridade no Novo Testamento, porque caridade é o amor na prática. A palavra amor ela é abstrata, mas a palavra caridade é o amor sendo praticado. E é isso que essa mulher estava fazendo. E a Bíblia diz então que as mulheres estavam chorando. Mas no versículo 40, Pedro mandou sair todos de dentro do cenáculo, porque o corpo sempre fica sozinho mesmo. E Pedro de joelhos orou, e a Bíblia diz que a mulher ressuscitou, ela se sentou. Ele disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Eles mandaram chamar Pedro porque acreditavam na possibilidade da ressurreição daquela mulher. Essa igreja de hoje, meu amigo pastor Edinaldo, há poucos dias estava falando, a igreja contemporânea, ela é uma igreja fraca porque ela não crê mais. Ela se afastou da fé genuína. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda levanta os enfermos. Ele ainda visita UTIs. Ele ainda tira o homem ou a mulher que está entubado e coloca ele de volta para sua família. Eu fui tirado do hospital debaixo de orações. Eu creio no Deus vivo. Esse Deus é vivo. Ele responde às orações. Ele visita o seu povo. O nosso Deus não é o Deus fraco e nanico. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso. O Deus que mede as nações como gotas de água, ou como areia na concha das suas mãos. O nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. É esse Deus da Bíblia, o Deus de Israel, que nós cremos e estamos pregando. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus de Pedro, o Deus de Dorcas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos profetas do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que sempre está pronto para atender a oração do seu povo, desde que nós nos humilhemos e nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Glória a Deus. Eles tinham uma esperança quando mandaram chamar a Pedro. E a Bíblia diz que ele foi, ela se sentou, depois que ele orou, e Pedro, então, quando ela abriu os olhos, se sentou, versículo 41, ele deu a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Deus é o Deus da vida. Ele é o príncipe da vida. Jesus, nos Atos dos Apóstolos, né? Ele não é só o príncipe da paz. Ele é chamado de príncipe da vida em Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz que se tornou notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor.
É isso que está faltando, homens e mulheres de coragem, para mandar o morto levantar, para entrar nas UTIs e orar para que as pessoas sejam tiradas de lá. Aonde estão os profetas, proclamadores de milagres das últimas horas? Nós precisamos nos mobilizar, porque o nosso Deus é vivo. É o Deus de Pedro, o Deus de Dorcas. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que foi assim, irmãos, que Dorcas costurou a sua reputação. Como está a nossa reputação como igreja do Deus vivo? Coluna e firmeza da verdade. Ele não mudou, irmã Ana. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Então nós percebemos que ela tinha compromisso com o mestre, praticava boas ações, ela ajudava financeiramente os mais pobres, e ela instilava esperança no coração dos seus irmãos de fé. É isso que nós precisamos voltar a fazer nesses últimos dias, nesse momento de caos e perplexidade, pandemia, escassez, dificuldade, intolerância, perseguição, angústia, mas nós servimos o Deus vivo, o Deus da igreja, o Deus da igreja. Eu não estou falando de placa, eu estou falando da igreja universal do Senhor, que está em todos os lugares. O rabisco fiel, o remanescente fiel, a igreja do Senhor, que quando ora, o céu é mobilizado para que aconteçam as coisas aqui na terra. Que nós possamos tomar como exemplo essa mulher chamada Dorcas. Dona Dina, sogra da Pâmela, Deus abençoe a senhora. Eu sei que a senhora também é uma costureira e que a senhora também possa guardar no seu coração essa palavra sobre essa mulher que era costureira, Dorcas. Que Deus abençoe a senhora, a sua casa e a sua família. Nós estamos chegando no final dessa reflexão, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor abençoe a todos. Eu quero convidar você para orar comigo agora. Não importa o problema e a dificuldade. Não importa se você tem alguém agora que está hospitalizado, precisando de uma intervenção. O nosso Deus é o Deus vivo. O Deus que pode, nesse momento, estender as mãos. Vamos orar. Soberano, eterno e bondoso Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu quero te louvar por esse momento, te agradecer pela vida de cada irmão, cada pessoa que entrou aqui agora, que está nessa live. Meu Deus e Pai, que o Senhor alcance cada um agora com o poder das tuas mãos. Que o Senhor abençoe as viúvas, as pessoas piedosas, que têm cuidado dos teus servos, da tua obra, as pessoas que têm estendido as mãos, os irmãos aqui de Colina, que têm sido fiéis na manutenção da tua obra, Senhor, na manutenção da minha casa. Que o Senhor possa recompensar cada um. Estenda as mãos, Senhor, visita os enfermos agora, na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que estão hospitalizados nas UTIs, se já foram desenganados, com a saturação baixa, sem esperança, entubados, Senhor. Aqueles que estão em desespero, as famílias enlutadas agora, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa fazer um grande milagre agora. Abençoa os pastores, meu amigo pastor Edinaldo lá em Linhares, a sua casa, a igreja sob seus cuidados, meu amigo pastor Fábio, todos os pastores aqui da região, meu Deus e Pai, os pastores aqui de Colina também, tem misericórdia, Senhor. Desperta profetas, homens de coragem, mulheres piedosas como Dorcas, mulheres virtuosas que excedem o seu valor, as joias preciosas. Coloca tuas mãos, Senhor, levanta um povo forte, uma igreja valorosa e varonil. Continua conosco nessa noite, continua nos abençoando, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando ao término do nosso culto, vamos colocar uma vírgula, mais uma vez ratificando. Sábado é a ceia, os irmãos aqui de Colina, 19h30 eu já vou estar lá na igreja, e os irmãos vão passando um por um, entre, participe da ceia e vai embora, depois entra outro, para nós não promovermos nenhum tipo de aglomeração e desobediência às autoridades. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir, quando estaremos de volta com mais uma live. Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.